Oi, gente. Nossa nova aula, tá? Será aula de desenho geométrico, é sobre ângulos. Nessa hora, gente, eu preciso que vocês estejam com o livro em mãos, tá? Porque eu vou estar lendo algumas coisas e vou estar fazendo uma demonstração agora aqui, tá? Ângulos, quando a gente ouve falar em ângulos, a gente vai usar futuramente, tá? Em algumas outras atividades. Nós fazemos uma relação ângulos, graus, tá? Porque todo ângulo é medido em graus. Só que no momento a gente não vai mexer com isso, a gente vai conhecer os elementos que formam um ângulo, tá? Então eu preciso que vocês estejam com o livro na mão para entender o que eu quero dizer, tá? Então, ó, por exemplo, nós vamos começar na página 122. Todo mundo abrindo o livro na página 122, ok? Todo mundo abriu? Espero que sim, porque eu sempre aviso vocês. Antes de começar qualquer aula, você já tem que deixar tudo em cima, próximo a você, para que você não se perca durante a aula, tá? Então, na página 122, lá em cima está escrito ângulo. A ideia de ângulos nas figuras. A primeira imagem que vocês veem um relógio. Os ponteiros das horas e dos minutos de um relógio. Vocês podem ver que entre os ponteiros das horas e dos minutos, ele destacou em vermelho. Essa abertura, vamos dizer assim, essa abertura formou-se um ângulo, ok? Ó, as pernas de um compasso. Se eu fizer uma abertura no compasso, dependendo do tamanho que eu abrir ele também formou um ângulo. Lembra que, por enquanto, nós não estamos trabalhando com medidas, tá? A gente está conhecendo os elementos e o que forma um ângulo. E a próxima figura, ele fez as pernas de uma bailarina. Quando a bailarina abre as pernas, ela forma um ângulo. Olha, em cada imagem acima, encontramos o elemento que transmite a ideia de uma figura geométrica importante, o ângulo, tá? E o que é o ângulo? Tá? Quais são os elementos que formam o ângulo? Tá? Essa abertura. Vamos lá, página 123. Eu vou ler, e o mesmo exemplo que está aqui, o mesmo desenho que está aqui, eu coloquei na lousa e vou mostrar para vocês. Veja agora o conceito de ângulo em geometria. Observe a figura abaixo, formada pelas semirretas OA e OB. Semirretas tem começo e não tem fim, certo? O ponto O é a origem da semirreta OA e também é a origem da semirreta OB. As semirretas OA e OB formam um ângulo. O ângulo é AOB. A reunião de duas semirretas de mesma origem é um ângulo. O ponto O é o vértice do ângulo AOB. As semirretas OA e OB são os lados de um ângulo AOB. O que ele quis dizer com isso? Vou mostrar tudo para vocês, tá? Eu tenho a mesma figura aqui, ó. A figura aqui, ó. Essa figura que está aí. Então, ele me disse, tá? Nós temos um vértice, nós temos um lado e nós temos um ângulo. O vértice é a origem, tá? A origem, nós temos duas semirretas. Nós temos a semirreta OA e continua OP, certo? Então, o vértice é a origem. Então, o vértice aqui, como ele falou no texto, é a origem. É da onde saiu essas semirretas. As semirretas saíram daqui, tá? Uma foi para cima, outra foi para baixo. Então, a minha vértice é o O. Quem são os lados? Os lados de quem? Do ângulo. Os lados do ângulo são as semirretas, tá? O, A e O, B. Então, são o quê? O, A. Lembrando, ó, saiu do O, por isso que eu não coloquei a setinha, passou pelo A e continuou. E o outro lado, O, B. Ó, saiu do O, passou pelo B e continuou. E quem é o ângulo? O ângulo nada mais é que a medida dessa abertura, que é esse daqui, ó. É esse. É esse espaço. E como é que eu vou nomear esse ângulo? Eu vou nomear assim, olha. A, O, B, tá? A, O, B
com esse chapeuzinho no meio, porque justamente esse chapeuzinho está dizendo é esse ângulo, é essa medida que eu estou querendo saber, tá? Mas por enquanto eu não estou querendo mexer com valores, tá? De graus. Mas eu também posso colocar, né? BOA, tá? Eu posso medir daqui para cá ou daqui para cá. Ok, pessoal? Não esqueça disso. Você pode reparar que sempre quem fica no meio é justamente quem? O vértice. Então, olha, o vértice é a origem, tá? Os lados são quem? São as semirretas, OA e OB. E quem é o ângulo? O ângulo é justamente esse do meio. Então, eu nomeei como sendo A, O, B, não esquecendo do chapeuzinho, tá? Ou, se quisesse, colocar B, O, A. Ok, pessoal? Eu vou, se vocês olharem agora, eu vou ler, não vou colocar os próximos, tá? Vocês vão verificar aí, ó. Observe alguns exemplos que estão abaixo. Tem outros, novamente, mesma coisa, tá? Vocês estão vendo a primeira figura? OA, OB. Quem é o ângulo? O ângulo é justamente o do meio que a gente está medindo, que é o vértice. Pode ver que ele nomeou, sendo AOB ou BOA, tanto faz. Mas pode ver que o vértice ficou com um chapeuzinho, que é quem eu estou medindo, tá? Ou quem vou medir mais para frente. Quem é o vértice? O vértice é justamente a origem. Os duas semirretas saíram do ponto O. Então, é o ponto O. Tá? E quem são os lados? Os lados são as semirretas. OA, OB. Tá? Olha a próxima figura, tá? Que já mudou agora as letras. Ele colocou uma figura que tem os pontos A, B e P. A, B e P. Quem é o ângulo? O ângulo é justamente aonde saiu a origem das semirretas. Então, pode ver que ele colocou o ângulo sendo APB ou BPA, tá? É sempre o vértice, tá? Então, pode ver que o chapeuzinho ficou no P. Quem é o vértice? O vértice é da onde saiu essas duas semirretas, que é justamente o ponto que está no meio, P. E quem são os lados? PA e PB. Ok? Olha o último exemplo, é a mesma coisa, tá? Nós temos uma outra figura com as letras R, S, T, tá? Quem é o ângulo? O ângulo é justamente se você vê da onde saiu as duas semirretas. O ângulo é justamente o S, só que eu estou nomeando o ângulo. Então, se eu estou nomeando o ângulo, eu coloco RST ou TSR. E sempre com a origem, né, da onde saiu, com o chapeuzinho, quer dizendo ali estou medindo o ângulo, tá? Quem é o vértice? É justamente da onde saiu as duas semirretas. Uma foi para um lado, a outra foi para o outro. Da onde saiu? Saíram do ponto S, tá? As duas saíram do ponto S. Uma foi para uma direção, a outra foi para outra. Então, a vértice é o ponto S. E quem são os lados? Os lados são as semirretas. Se elas saíram do ponto S, é SR ou ST. E pode reparar que sempre no lado do S não tem a setinha. A setinha tem do outro lado. Ok, pessoal? Eu sei que parte de geometria às vezes é um pouquinho mais confuso, mas a gente tem que olhar com calma. É o que eu falei, tá? Para vocês. Quem é o vértice? Da onde saiu as duas semirretas, tá? Nesse caso, o vértice é o ponto O, tá? Quem são os lados? Olha, os lados, essas daqui, ó. Esse lado e esse lado, tá? Do ângulo, né? Então, por isso que são os lados são o quê? OA, OB. Quem é o ângulo? Ele quer saber quem é o ângulo, quem é essa medida, tá? Como eu não estou medindo, usando ainda números, graus, eu vou nomear só colocando A, OB ou B, OA. Ok, pessoal? Eu vou dar um pause, porque ainda tem mais coisas para poder explicar para vocês. Ok? 1 minuto só. Pronto, pessoal? Continuando na página seguinte, tá? Nós vamos lá para a página 124. Lá embaixo, onde está escrito ângulo reto, tá? Vamos observar o movimento dos ponteiros de segundos de um relógio. Segundos é aquele ponteirinho vermelho que tem aqui, que anda rapidinho, tá? Ele vai partir do número 12 e vai dar uma volta completa no mostrador. Veja a sua posição em 4 momentos diferentes. Aqui tem 4 momentos, mas eu vou precisar só dos 2 primeiros para poder mostrar a definição que ele fala agora de um ângulo, tá? Então, olha o seguinte.
Em 15 segundos, o ponteiro dos segundos anda 1/4 da volta. O ângulo formado pela posição inicial do ponteiro e sua posição em 15 segundos depois é um ângulo reto. O que ele quis dizer com isso? Tá? Ele diz que é o seguinte, o ponteiro dos segundos estava aqui. Tá? Quando ele andou 15 segundos, ele chegou aqui. Que vocês podem ver pelo reloginho aqui, o segundo desenho, tá? O segundo desenho, ele andou 15 segundos, tá? É como esse relógio, né? 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos. Quando ele saiu daqui e chegou aqui, ele andou 15 segundos. Ele andou 1/4 da circunferência. Por que 1/4? Ué, porque se eu dividir esse meu reloginho em 4 partes e ele saiu daqui até aqui, ele andou 1/4, certo? E esse 1/4 da circunferência, ele define como um ângulo reto. O que é um ângulo reto? Mais para frente, quando a gente mexer com números, mas já vou avisar vocês, um ângulo reto é um ângulo que mede 90 graus. Por que 90 graus? Porque se a circunferência inteira tem 360 graus, e se essa circunferência foi dividida em 4 partes iguaizinhas, cada parte dela mede 90 graus, porque 360 dividido por 4 dá 90 graus. Então, é o que ele diz. Quando o ponteiro dos segundos andou 15 segundos, ele andou 90 graus, que ele andou um ângulo reto. Ok, pessoal? Então, toda vez que você ouvir falar de ângulo reto, é que ele andou 90 graus. Tá? Suponhamos assim, tá? Como é que eu vou identificar os ponteiros das horas e dos minutos? Tá? Aquele grandão e o menorzinho. Não estou colocando segundo. Quando é que eu sei que esses dois ponteiros vão formar um ângulo reto? Vamos desconsiderar, tá, pessoal? Aquele movimento curtinho que o relógio dá. Mas, olha, por exemplo, se eu colocar esse horário no meu relógio, tá? O ponteiro grande e o ponteiro pequeno. Ele andou 90 graus? Não, não andou. Essa circunferência está dividida em 3 partes iguais, se eu fizer dessa forma? Não. Agora, se eu colocasse o ponteiro dos segundos, dos minutos, ou no caso, das horas, né? Esse é dos minutos, o maior dos minutos, o menor das horas, ele tem 90 graus? Tem. Olha, tem 90 graus. Mas será que é só 3 horas? Não. Olha se eu fizesse isso. Quando for 9 horas da noite, ou 9 horas da manhã. Teve 90 graus? Teve 90 graus. Ele é um ângulo reto? Ele é um ângulo reto. Ok? Mas só isso. Vamos desconsiderar, tá, gente? Porque toda vez que o relógio dos minutos anda, das horas anda mais devagar. Agora, se eu tivesse isso, ele verifique se isso daqui também teria 90 graus. Aqui eu estou colocando como se fosse 4 e 5. Tem 90 graus? Tem 90 graus. Pode reparar, olha, são 3 espaços que está dando. Quando tinha 15 segundos, nós não tínhamos 3 espaços. Então, do 1 ao 4 também tem 3 espaços. Então, ele também é um ângulo reto? Ele também é um ângulo reto. Ok, pessoal? Eu vou dar uma pause, lembrando que é do mesmo esquema que eu sempre faço com vocês. Eu vou dar uma pause, vou verificar até onde eu vou passar para vocês. Vou dar alguns exemplos para vocês poderem fazer depois a tarefa de casa, orientando elas. Ok? 1 minuto só. Oi, turma. Então, hoje eu vou começar agora alguns exemplos. Hoje nós vamos ficar só com isso. Os ângulos, tá? Identificar o ângulo, os elementos de um ângulo, tá? E o ângulo reto. Então, agora eu vou começar a passar alguns exemplos para depois orientar vocês a tarefa de casa, tá? Nós temos uma página seguinte que eu ia continuar, mas eu achei conveniente não continuar agora, que é na página 126, que são ângulos formados por retas. Eu vou deixar para uma outra aula, tá? Porque é uma coisa que você está pegando agora, tá? Então é o seguinte. Vamos aqui, olha. O primeiro exemplo que eu estou dando para vocês. Vocês vão ter que identificar os elementos do ângulo. Nós temos 2 ângulos, 2 exemplos. Eu quero saber quem é o vértice, quem é o lado e quem é o ângulo
desta figura e desta outra figura, tá? Lembrando que vértice eu falei que é o quê? A origem. Os lados são quem? São semi-retas, né? Que saíram daquela origem. E o ângulo é justamente a abertura, que eu vou nomear colocando aquele chapeuzinho, que aquele chapeuzinho indica que você está dizendo quem é o ângulo, ok? Então, nesse primeiro exemplo aqui, o exemplo A, nós temos essa figura. Quem seria o vértice? Qual é a origem? É o B? Não. É o C? Não. A origem é o A. Ó, foi daqui que saiu essas duas semi-retas. Então, o vértice é o A. Ok? Só isso. Quem são os lados dessa figura, desse ângulo aqui? Quem são os lados? Os lados são as semi-retas. É aqui, ó, a B e a C. Então, vamos lá. A B e a C. Só isso? Não, estou esquecendo de colocar aquela setinha em cima, ó. A B saiu do A, foi para o B e continuou. A C saiu do A, foi para o C e continuou, certo? E quem é o ângulo? O ângulo é justamente essa abertura aqui. E como é que eu nomeio? Ou daqui para cá ou daqui para cá, tá? Então é quem? B, A, C. Ó, B, A, C com o chapeuzinho no A, que é o ângulo que eu estou medindo. Ok? Vamos o B? Só isso? Só. Por enquanto, só estou nomeando os elementos do ângulo, tá? Temos essa figura. Quem é o vértice? O vértice é a origem. Quem é o vértice? Esse ponto O. Eu não sei se vermelho vocês vão enxergar, então eu vou apagar, eu ia fazer de rosa, vou pegar e vou fazer de laranja, tá? Então, o vértice é o O, certo? Quem são os lados? Se o vértice é o O, é a origem, os lados são OA e OB. Então, OA, saiu do O, foi para o A e passou, e OB. Saiu do O, passou pelo B e continuou. E quem é o ângulo? O ângulo é justamente essa abertura aqui, que eu vou nomear como AOB, ou BOA, tanto faz, tá? AOB. AOB. Não esquecendo de colocar o chapeuzinho em cima do ângulo, que é sempre o do meio. Ok, pessoal? Então, agora eu vou novamente apagar para dar alguns outros exemplos, para depois explicar para vocês a tarefa de casa. Ok, pessoal? O que eu sempre digo para vocês, terminou de assistir, aí que você tem talvez uma outra aula, volta de novo, depois pega e copia esses exemplos que não estão no livro. Ok, pessoal? Aqueles exemplos que eu sempre colocava na lousa. Vamos lá? Um outro exemplo. Se eu colocasse para vocês o seguinte, esses 4 itens, 6 horas, 7 horas, 3 horas e 11 horas. E o exercício perguntasse para vocês, em qual desses horários, sabe, nós vamos encontrar um ângulo reto formado pelos ponteiros dos minutos e das horas? Será que será 6 horas, 7 horas, 3 horas ou 11 horas? Se eu tiver dúvida, gente, veja no relógio. Eu vou construir um relógio mais ou menos aqui, ó. Se eu construir um relógio mais ou menos aqui, vou colocar os 12 ponteiros, tá? Estou fazendo ele, você também depois copia, tá? Vou colocar as horas, vou colocar aqui fora só para vocês entenderem, vou colocar a numeração aqui fora, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Qual deles é que eu vou encontrar um ângulo reto formado pelos ponteiros dos minutos e dos minutos, das horas? Das horas é o menorzinho, do minutos é o maior. 6 horas. Quando é 6 horas, o relógio não fica assim? Formou um ângulo reto? Não, é uma reta, mas formou um ângulo reto? Não. O ângulo reto, vocês lembram, é quando eu pego a circunferência e divido ela em 4 partes iguais, tá? Então, não formou. Este já não é. Será que será 7 horas? Bem, se for 7 horas,
vai ficar assim? Formou um ângulo reto? Ponteiros das horas e dos minutos não formou um ângulo reto. Será que é 3 horas? Será que é 3 horas? 3 horas é. Será que só 3 horas? Será que o 11 horas também é? Vamos verificar. Se fosse 11 horas, não ficaria assim? 11 horas? Formou? Não. Quer dizer, então, que para formar os ângulos retos, os ponteiros dos minutos e das horas, neste caso, o único jeito é as 3 horas. Lembra que eu não estou colocando ainda, como eu mostrei no exemplo anterior lá, coloquei 4 horas e 5 minutos, tá? Estou colocando horas inteiras, ok? Vou dar uma pausa novamente e agora eu vou passar outros exemplos para depois poder orientar a tarefa de casa, tá? 1 minuto só. Oi, turminha. Então, vamos agora mais um exemplo, tá? Esses exemplos que eu estou dando, inclusive, vai auxiliar vocês para fazer a tarefa de casa. Por isso que eu sugiro que vocês copiem ele depois, tá? Então, é o seguinte. Esse é um outro exemplo, tá? Eu dei esta figura, tá? ABC com 3 pontos. Eu quero 2 perguntas. No livro de vocês tem acho que até 3. Mas só você precisa prestar atenção no que eu vou fazer agora, tá? Primeira pergunta, ele diz a seguinte. Quais são os lados do ângulo ABC? Então, ele quer saber quais são os lados desse ângulo ABC. Se o B está no meio e está com o chapeuzinho, então ele está querendo dizer sobre esse ângulo. Então, está querendo dizer sobre esse ângulo. Então, os lados desse ângulo aqui, que eu estou fazendo em amarelo, os lados desse ângulo, já que o B está aqui, o B é no meio, os lados são quem? BA, BC. Então, ó, BA, certinha, porque ó, saiu do B, continuou, passou pelo A, e BC. E BC. Saiu do B, foi para o C e continuou. Ok? Só isso, tá? A segunda pergunta, ele diz o seguinte. Qual é o vértice? O vértice de CB e CA. O vértice. Ele não está falando desse, tá? Ele está falando do outro agora. O vértice de CB e CA, bem, CB e CA, pelo que eu estou vendo, eles são os lados de um ângulo, tá? Ou seja, eles são aqui, olha, CB e CA são esse, ó. CB e CA. Certo? CB e CA. O vértice, não é, eu falei para vocês, é a origem? Então, o vértice é o C. E se você perceber, o vértice é essa primeira letra aqui, ó. O C, a origem. Aqui. Ok? Tudo bem, pessoal? Então, agora eu vou dar um... Professor, só isso? Só isso. Que é o vértice, é a origem. Se saiu do C, foi para o B, saiu do C, passou pelo A, a origem é do C. Ok? Vou apagar a luz novamente, vou dar mais um exemplo, e aí eu vou orientar vocês na tarefa de casa que eu vou dar. Ok, pessoal? Então, 1 minutinho, já sabe, depois pausa e copia esses exemplos, tá? Oi, pessoal. Esse é o nosso último exemplo, tá? Depois vamos orientar a tarefa de casa. Eu sugiro que vocês façam a mesma coisa que eu vou fazer para vocês não se perderem e eu entender na correção, tá? Eu vou até pegar o livro, eu queria que vocês pegassem o livro de vocês, na página 127, que é uma tarefa de casa, o número 10, tá? Eu fiz um parecido com o número 10, tá? Os itens serão os mesmos, só que eu vou fazer desta figura, tá? Na página 127, diz o seguinte, na figura abaixo estão destacados 2 ângulos, tá? A figura é diferente da que eu coloquei, mas eu destaquei 2 ângulos, um em amarelo e um em laranja, tá? A pergunta A, tá? Quais são eles? Quais são eles o quê? Esses ângulos. Quais são os ângulos? Então, se vocês podem até fazer isso na hora que vocês forem copiar essa tarefa no caderno, copia e esses 2 ângulos que estão coloridos, colore cada um com uma cor diferente. Porque agora eu vou identificar pela cor. Porque você vai ter 2 respostas em cada uma delas, tá? Então, olha, no item A ele perguntou quais são esses ângulos. O amarelo, tá? Que eu vou fazer em amarelo. Se o ângulo a gente identifica pelo que está no meio, então o ângulo vai ser o quê? BCD. Vou colocar aqui, ó.
B, C, D. Em amarelo, o ângulo é esse, B, C, D. Lembrando, tá, gente? Pode ser B, C, D, não tem problema. E o laranja, o outro identificado, vai ser o quê? A, B, C, ou C, D, A. Faz, tá? Então, vou colocar aqui, ó, C, D, A. Pronto. C, D, A. Identifiquei o amarelo, identifiquei o laranja. Por isso que eu falei para vocês, faça a tarefa de casa, colore cada ângulo com uma cor e coloque a resposta com essa cor. Se você colocar tudo da mesma cor, gente, me desculpa, eu não vou conseguir identificar, tá? Eu não vou conseguir identificar. Então, por isso que eu falo para vocês identificar dessa forma, tudo bem? Fica prático e fica fácil da gente entender o que cada um fez. A pergunta B falava assim, quais são os vértices? Quais são os seus vértices? Bem, do amarelo, o vértice é o C. Pronto. Certo? E do laranja, qual que é o vértice? D. O vértice não é a origem? Do laranja, D. Ok? E a última pergunta, quais são os seus lados? Os lados desses ângulos, tá? Porque ele falou no enunciado que foram colocados 2 ângulos coloridos, tá? Então, do lado amarelo, quais são os seus lados? C, B, C, D. Então, vou colocar aqui, ó. C, B, tracinho em cima, e C, D. Pronto. Ó, C, B, C, D. Ok? E do laranja? Agora eu vou olhar para o laranja. Quais são os lados do laranja? D, C, D, A. Então, D, C e D, A. Professor, eu coloquei primeiro DA, depois eu coloquei DC. Não tem problema, é a mesma coisa, tá? Desde que você coloque a seta saindo do D, ó. D, C, D, A. Ok, pessoal? Então, no caso, esse exercício só vai pedir isso, tá? Ele é parecido com o exercício que vocês têm aqui no livro de vocês, é o exercício 10. Ok, pessoal? Então, novamente, eu vou dar um stop. Vou dar uma orientação sobre o que vocês vão fazer na tarefa de casa, tá? 1 minuto só. Vamos lá, pessoal? Tarefa de casa. No caderno de desenho geométrico. Copiando o enunciado, fazendo as figuras com régua, nada à mão, tá? Bonitinho. Se for necessário, faça as figuras a lápis, porque se você errar, dá para você apagar, tá? Bonitinho, deixa o espaço legal, porque se vocês mandarem foto e eu não estiver entendendo, eu vou devolver simplesmente assim. Refaça os exercícios, tá? Lembrando que eu não exijo uma letra bonita, mas uma letra legível. Inclusive até letras e números que muitas vezes eu não entendi, tá? Muitas vezes eu não entendo o que vocês escrevem. Bem, nós vamos fazer o seguinte. No livro de vocês, na página 127, nós vamos fazer exercício 9, 10 e 11. Parecidos com o que a gente fez hoje. 9, 10 e 11. E vou deixar, tá? Pelo menos eu estou gravando isso antes de preparar o exercício, mas eu vou deixar um outro exercício, tá? Que é simples também, que eu vou dar ângulos, tá? Como eu dei um exemplo anteriormente, tá? Vocês só vão ter que identificar quem é o vértice, quem é o lado, e quem são os ângulos, e quem é o ângulo. Como aquele da página, deixa eu pegar o livro, como aquele que a gente leu na página 123, tá? Quem tiver com o livro aí, abre página 123, aquelas 3 figuras lá embaixo, vocês estão vendo as 3 figuras, na página 123, nós temos do lado, que ele pergunta quem é o ângulo, quem é o vértice e quem são os lados. Então, será só isso. Então, será 3 exercícios do livro, o 9, 10 e 11, e vou dar um outro exercício com figuras que você só tem que identificar o ângulo, o vértice e os lados. Ok, pessoal? Faça tudo com calma, bonitinho, me mande, tá? Porque fica mais fácil de eu entender e até verificar se você está fazendo a nomeação certinha, tá? E legível, gente, por favor. Senão você vai ter que trabalhar em dobro, você vai ter que refazer, tá? Então, pessoal, até a nossa próxima aula, que a gente vai continuar ainda com esse capítulo, tá? Porque eu achei que não daria para fazer tudo numa aula só, tá? Então, crianças, até mais.